Boa tarde, colegas. A prática de conduta homofóbica discriminatória constitui crime de racismo? Recentemente, o STF entendeu que essa conduta ela constitui sim crime de racismo, tipificado no artigo 20 da Lei 7.716 de 89. Ou seja, esse artigo ele pune a conduta de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ou seja, esse tipo penal ele não prevê, no caso, a prática de conduta homofóbica. Mesmo assim, o STF realizou uma interpretação conforme a Constituição para estender o tipo penal em relação à prática homofóbica. Segundo o STF, trata-se de satisfazer o próprio mandado constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, incisos 41 e 42 da Constituição Federal, que diz que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. O STF fez o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, proposta pelo Partido Popular Socialista, e também julgou o mandado de injunção, proposto pela Associação de Gays, Lésbicas e Transgêneros. No caso do mandado de injunção, o STF adotou a posição concretista geral, ou seja, ele não só declarou a moda do Poder Legislativo, mas sim ele concretizou a própria aplicação da lei. Ou seja, enquanto não foi editado lei pelo Congresso Nacional que criminaliza a conduta de homofobia, deve ser aplicado o artigo 20 da Lei 7.716 de 89. Então, o STF, neste caso, ele agiu como um legislador positivo, usurpando as funções do Poder Legislativo. Ou seja, a competência do Congresso Nacional da União para legislar sobre direito penal está prevista no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Ademais, o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e o artigo 1º do Código Penal prevê o princípio da legalidade, ou seja, só pode ser previsto o crime se houver prévia e expressa previsão legal. Ou seja, como o tipo penal ele é fechado, o STF não poderia ter ampliado para punir também a conduta homofóbica, uma vez que essa conduta não está prevista expressamente no artigo 20 da Lei 7.716. Ou seja, ela só prevê a criminalização em relação ao preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Ou seja, se o legislador quisesse, ele deveria também previsto a prática homofóbica. Então, nesse caso, houve a violação da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal. Ademais, segundo o jurista Konrad Hess, eminente constitucionalista alemão, ele defendia o princípio da exatidão funcional, ou seja, que um poder deve respeitar as competências constitucionais de outro, sob pena até mesmo de violar a própria democracia. Esse jurista, realmente, ele procurou respeitar a separação dos poderes, por causa que ele mesmo viveu o período do nazismo, em que foi decretada a ditadura de um partido sobre todos. Então, neste caso, o que eu vejo é que o STF realmente ele violou o princípio da separação dos poderes, ou seja, ele usurpou as funções do Congresso Nacional, ou seja, que representa a União, no que tange a função legislativa, função típica de legislar sobre direito penal, previsto no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Além disso, eu também concordo com os votos vencidos dos ministros Lewandowski, Toffoli e Marco Aurélio, que entenderam que o STF não poderia agir como legislador positivo, ou seja, ele não poderia ampliar o tipo penal para abranger o crime de homofobia
uma vez que a prática homofóbica não está expressamente prevista no artigo 20 da Lei 7.716. Ou seja, houve uma aplicação analógica que violou o princípio da taxatividade e da legalidade, previstos no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e artigo 1º do Código Penal. Essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.